Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje será ainda uma continuação do assunto, sobre clima, que aí a gente iniciou esse conteúdo, paramos para revisões, das avaliações e que hoje a gente vai dar continuidade aí para concluirmos esse assunto. Então, aqui, a gente vai ver um pouco sobre as zonas climáticas globais. Quais são as zonas climáticas globais? Bem, a Terra é dividida aí em algumas zonas climáticas, onde as principais, delas são aí a zona climática tropical, que está localizada entre os trópicos, de Câncer e de Capricórnio. Temos a zona climática temperada, que ela é dividida em temperada do norte e temperada do sul, que está localizada aí entre os trópicos e também entre os círculos polares. E a zona climática polar, que também é dividida em zona polar do norte e zona polar do sul. Essa está localizada, a partir dos círculos polares Ártico e Antártico. Então, observem a imagem aí ao lado, onde traz, toda essa divisão das zonas climáticas, globais. Temos aí ao meio a zona tropical, na qual aí o nosso país, está localizado. E aqui a gente vai conhecer um pouco de cada uma delas. Por exemplo, a primeira aí a zona climática tropical, que é conhecida também, como uma região intertropical, por estar aí entre os trópicos, como já foi falado. A zona climática tropical é a faixa de terra mais quente do mundo, Então, a faixa de terra mais quente do mundo aí está localizada na zona climática tropical, porque recebe, a radiação solar, a radiação solar é mais intensa aí nessa zona climática. Os climas que predominam, são o equatorial, o tropical, o semiárido e o árido. O Brasil é um país tropical, pois se encontra aí quase que inteiramente nessa zona, com exceção aí da região sul, Nessa zona climática, as estações do ano não são bem definidas, Então, a definição das estações do ano são irregular, onde as temperaturas médias, geralmente são elevadas e com alto índice de pluviosidade, Então, as temperaturas são bastante elevadas nessa zona climática, como já foi dito anteriormente, porque é a faixa de terra, mais quente do mundo, onde recebe aí a maior quantidade de radiação solar. A zona climática temperada, que é caracterizada pelas temperaturas extremas, com invernos e verões rigorosos e as 4 estações do ano, são bem definidas aí nessa zona climática temperada. Apresenta características atmosféricas mais nítidas se comparada às regiões tropicais, onde a temperatura média varia bastante, de acordo com a localidade. Fica em torno de 15 graus Celsius a menos 3 graus Celsius negativos, Então, nessa zona climática aí temperada, a temperatura, já é bem diferente da zona climática tropical. A zona climática polar. Na zona climática polar, possui aí as mais baixas temperaturas da Terra, enquanto na zona tropical, possui aí as maiores temperaturas. Nas zonas polares, possui aí as mais baixas temperaturas da Terra. Na Antártida, já se registrou aí menos 89,2 graus Celsius. Então, vejam aí como é frio, como é gelado aí na zona climática polar. O frio predomina o ano inteiro, podendo no verão chegar aí a menos 10 graus Celsius e diminui para menos 40 graus Celsius durante o inverno. Então, vejam aí o verão, que é o período mais quente, Aí fica ainda em menos 10 graus Celsius negativo, bem frio. E aí, no inverno, a temperatura cai totalmente, chegando a menos 40 graus Celsius. Então, a zona climática polar são as zonas mais frias, onde estão as baixas temperaturas da Terra. Temos o vento, que tem o poder de modelar a superfície terrestre, que esse vento, é o ar atmosférico em movimento. Então, quando falamos em vento, estamos falando aí
no ar atmosférico em movimento. A região receptora de vento é chamada de área ciclonal. Então, a área que recebe, né, o vento é chamada de área ciclonal. E a área dispersora de ventos é denominada área anticiclonal. Então, de onde o vento sai, né, é denominada área anticiclonal. Temos as brisas, ela é dividida em brisa marítima e brisa terrestre, onde os ventos se originam em zonas de alta pressão atmosférica e que esses locais se caracterizam por apresentar baixas temperaturas, compreendendo-se o fenômeno dos ventos locais conhecidos aí como brisas. Então, quando falamos em brisas aí é quando dá-se a origem aí dos ventos, né, que se originam em zonas de alta pressão atmosféricas, que esses locais são caracterizados por apresentar baixas temperaturas. Brisa marítima em regiões de temperatura elevada, né? Durante o dia, os ventos se deslocam do mar em direção ao continente. Então, na brisa marítima, preste atenção, né? Durante o dia aí, os ventos se deslocam do mar em direção ao continente, em direção à superfície da Terra. Então, aí vai aquecendo, né, toda a Terra, gerando-se aí a brisa marítima. A brisa terrestre, à noite o fenômeno se inverte, né? Então, durante o dia, né, é a brisa marítima. À noite, isso aí vai inverter, onde vai ser chamado de brisa terrestre, onde a faixa de areia resfria, ampliando a pressão atmosférica e tornando uma área dispersora de vento, visto que o mar se mantém aquecido devido ao longo processo de exposição solar. Então, tá a imagem aí ao lado, mostrando para vocês, brisa marítima, onde aí a marítima, né, os ventos se deslocam do mar para a superfície terrestre, né, em direção aos continentes. E na brisa terrestre é o contrário, observem aí, sai do continente e vão para o mar. Meteorologia, que é o estudo dos fenômenos atmosféricos, onde esses estudos meteorológicos resultam na elaboração de análise e previsão do tempo por meio de boletins. As previsões do tempo podem falhar, né? Então, elas não são precisas, né? Elas não são exatas, então elas podem falhar aí. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEP, é responsável por informar as condições climáticas e temporais do território nacional. Então, quem assiste o jornal, né, percebe que sempre aparece a previsão do tempo, para dizer como é que vai estar o tempo em um determinado local. Então, tem aí a imagem para vocês mostrando, de acordo com o que é mostrado, né, na previsão do tempo, a meteorologia, tem aí os símbolos, né, onde o amarelinho aí representa o sol, então nessa área onde tem o sol, quer dizer que não há previsão de chuva. Já tem o sol e tem uma nuvenzinha aí, onde pode haver sol e também, de repente, a temperatura mudar, né, haver chuva. E tem aí a nuvem, né, com suas gotículas, representando que essa área aí vai estar chovendo. O climograma é o gráfico que registra a temperatura e a precipitação, geralmente ao longo do ano. Então, o climograma é o gráfico que vai registrar a temperatura e também a precipitação, geralmente ao longo de um ano. Por meio dele, podemos identificar a variação de chuvas e temperatura durante os meses do ano. Então, ao lado aí, temos aí um climograma de Manaus. Vamos ver aí o que mostra esse climograma de Manaus. Então, tem aí, mostrando a temperatura, como também a precipitação, né? Então, vejam aí, qual foi o mês que houve a maior precipitação aí em Manaus? Observando, precipitação, gráfico azul, né? Representando aí o mês de março, que teve a maior precipitação, onde aí, né, mostrando, temos o mês de março com a maior quantidade de chuva em Manaus. E também a sua temperatura em graus Celsius, onde chegou aí, né, a ter uma elevada temperatura. No mês de
vamos dizer, dezembro, isso, mês de dezembro. O clima e a sociedade. A vida em nosso planeta sempre foi influenciada de diversas formas pelo clima, como, por exemplo, no comportamento individual e coletivo da sociedade, também nas atividades econômicas e na parte turística. Então, o clima, ele influencia bastante aí na vida das pessoas, tanto individual quanto coletiva. Por quê? Você, se não observar a previsão do tempo, tudo mais, vai para tem planejado um passeio, só que em determinado dia vai estar chovendo, então isso aí pode atrapalhar, né? Como também a plantação, para saber se vai ter uma boa distribuição de chuva em um determinado ano, para você fazer um plantio. Então é necessário você fazer um estudo, né, sobre a previsão do tempo, você conhecer o clima para poder haver uma boa produtividade. Como também se houver frente frias, geadas, isso aí pode atrapalhar, né, todo um plantio. O fenômeno do El Niño. O que é esse El Niño? Trata-se de uma elevação inesperada da temperatura das águas da costa ocidental da América do Sul, especificamente aí no litoral do Peru, que provoca demasiadas chuvas. Então, o fenômeno do El Niño vai ser aí, né, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? Esse fenômeno aparece aí em intervalo de 2 a 5 anos, onde ele vai trazer, né, várias consequências. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, ele vai provocar agravamento da seca na região semiárida. Já no Sudeste e no Sul, o efeito é contrário, né? Vai haver intensificada as chuvas fortes, né, chegando a se tornarem catastróficas. Então, vejam aí, o El Niño, né, ele traz aí suas consequências. Em uma área, ele vai trazer a seca, né, como por exemplo no Nordeste brasileiro, e em outros locais ele vai trazer aí o alagamento, né, como por exemplo na região Sudeste e na região Sul. Então, quando fala em El Niño, está se referindo-se aí o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Chegamos ao fim dessa aula, né? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.